Bom, de volta aqui ao nosso programa, nós estamos recebendo a Fátima Lúcia Marques, que é a avó do pequeno Vinícius, que vocês têm acompanhado a história aqui no nosso programa, não é? O filho da Fátima, o Marcelo, o pai do Vinícius, não é? Tinha o direito de visitar, pegar a criança, ficar com o menino a cada final de semana, depois devolvia para a mãe. Ele veio um final de semana, pegou, não devolveu mais. Isso até ontem já fazia 18 dias que isso aconteceu. A mãe está desesperada, a avó Maria de Fátima desesperada, a gente muito preocupada com o Vinícius, porque ele foi tirado da casa dele, apesar de estar na companhia do pai, ele foi tirado do mundinho dele, até da escola, e fica muito difícil das pessoas aceitarem a atitude do Marcelo, mesmo porque é contra a lei. Agora, imagino como esteja sendo para a mãe dele também, para Fátima Lúcia Marques, para a avó paterna. Por isso, hoje ela está aqui no nosso programa para contar o lado dela dessa história, porque vocês sabem que a gente sempre ouve os dois lados da história e aí vocês em casa tiram suas próprias conclusões. Só não fala aqui no programa quem não quer, né? Mas a gente está sempre procurando aí todo mundo, e às vezes nem precisa procurar, as pessoas mesmo querem vir e querem falar, o que eu acho ótimo, que é como aconteceu aqui com a Fátima. Doutor Ângelo Carbone, que está com o caso, está com a defesa da mãe nessa história da Janaína aqui com a gente, como esteve ontem aqui com a Janaína, com a dona Maria de Fátima, e o psicólogo Haroldo Lopes também, que ontem já estava muito preocupado com o lado psicológico do pequeno Vinícius. Boa tarde, viu, Fátima? Boa tarde. É bom que você esteja aqui com a gente, estava te falando isso, né? É todo meu. Para que você possa falar o seu lado aí da história, como é que você está sabendo do seu filho, como é que você viu tudo isso, aquele telefonema que aconteceu que parecia que você ameaçava mesmo a Janaína. Começa a contar para a gente, depois nós vamos perguntando. Aí tudo bem, Sônia, né? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar vocês todos, boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. E seria o seguinte, diante da situação do ocorrido, do acontecido, eu queria estar exposta, sabe, assim, expressar um advogado, a minha defesa, porque eu me senti também ofendida no programa ontem, entendeu? Por quê? Então eu queria, assim, deixar claro para vocês que o que o Marcelo veio a fazer não diz a respeito aos avós, você entendeu? Não foi passada essa história como que eu ou meus familiares estejam envolvidos nessa história. E que eu teria para dizer o seguinte, que ou mais cedo ou mais tarde ela saberia que isso ia acontecer. Porque são coisas do passado, do casamento dela, e que ela não contribuiu para que isso, que hoje se meu filho se encontra nessa situação, né, perante a justiça que seja aí, a parcela de culpa é em cima dela e da família dela. Ela está coerente, sabendo que isso foi convivente com isso, certo? Então, o que tudo ela falou aqui, aquela história de ameaças, porque eu entendo que ameaças é quando você ameaça pessoas mesmo, com alto calão, com coisas assim, grosseria. Não, o que ela ouviu de mim foi apenas 1/3 da verdade que ela devia ouvir. E ela sabe que eu acompanhei esse casamento após aquela história que não se namora, que se fica até pôr uma aliança no dedo dela, até ela chegar ao casamento com meu filho. Então, nada mais. Eu não tenho nada contra ela, certo? Em momento algum, eu fiz nenhum tipo de agressão a ela, certo? Eu tive esse telefonema, eu assino embaixo que eu liguei, eu quis saber os acontecimentos, o que estava acontecendo na cidade de Mauá, porque eu me encontrava fora de Mauá, certo? Aí, de repente, eu comecei a receber telefonema, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, certo? Então, eu quis saber realmente, eu perguntei a ela o que estava acontecendo por lá. Que, na verdade, até agora eu não tenho contato com meu filho, não sei onde ele está. A pessoa mais certa que queria saber onde que ele se encontra nesse momento seria eu que sou mãe. E se ela é mãe, ela está chorando, está derrubando muita lágrima, eu também derrubei muito já. E ela sabe disso. Hoje eu tenho um problema de saúde devido ao casamento dela com meu filho. E são muitos acontecimentos que, na verdade, eu queria pedir um apelo agora, como eu estou em rede pública de televisão, para as pessoas da cidade de Mauá, no caso, seus juízes, que estão com o caso do Vinícius, Conselho Tutelar de Mauá, Vara de Família de Mauá. Ele sabe do caso, sabe tudo que está relatado no conselho, desde os procedimentos, de quando ela saiu da ausência do meu filho, saiu da companhia dele, né? Meu neto podia estar com 1 mês e pouco a 2 meses. Não recordo se era entre 1 mês e meio ou 2 meses. Nossa, recém-nascido. Recém-nascido. Meu filho ficou ausente do filho até ele completar 1 ano.
Saiu a primeira visita dessa criança, até esse menino completar 1 ano, nós fomos proibidos de ter contato. Ela, quando se ligavam para lá, ela dizia, vocês podem vir, mas eu sabia que eu não poderia ir, porque na casa dela só tem barraco. Era aí, a gente era ofendida pela família, certo? Então a gente evitava de confusão, de problema. Fiquei ausente do meu neto todo esse tempo. A partir de 1 ano, começamos a ter contato com esse neto, de 15 em 15 dias, como a justiça notificou para o meu filho. Certo. Correto? Cumprimos a lei, estamos cumprindo até hoje. Né? Se nesse momento alguma autoridade de Mauá, certo, está ouvindo esse programa, eu peço um apelo, que esse juiz tenha misericórdia, que ele vê esses laudos, tudo que está entre conselho e vara de família, dentro de Mauá. E os acontecimentos, na decorrência das visitas, que na primeira visita, para retirar o meu neto do local, foi preciso do meu marido ir lá e sair na autorização do meu marido e não confiante no pai do filho. Será que ela já não estava com medo que ele fizesse o que ele acabou fazendo? Não tenho nada contra ela. Para mim, ela foi uma ótima nora. Não tenho nada. Eu não vi em rede pública de televisão, sabe, defamar ninguém, nem meter o pau, nem falar que as autoridades de Mauá não prestam. Eu só pediria que a misericórdia de Deus, sabe, que eles olhassem para esse caso. Como muitos casos dentro de Mauá, está arquivado dentro do Fórum de Mauá. E que se trata de ser humano, certo? Se ela é conveniente, que ela quer viver do lado do filho, o pai também tem esse direito na justiça. E o que o meu filho fez, para mim que sou mãe, é doído sim. Para ela também é mãe, eu sei que ela está sofrendo, como eu também estou. Só que no decorrente dos acontecimentos, como as autoridades de Mauá estão cientes do que acontece e do que aconteceu anteriormente, ela sabe que meu filho não errou em momento algum. E jamais ele teria feito isso para fazer alguma crueldade com o filho dele. Mas correto? Acabou fazendo na prática, não é? Não, na prática, sim, em momento de ato de desespero, tadinho. dos acontecimentos familiar dela, entre ela e a família dela. Enquanto não, o senhor doutor juiz de Mauá, que está com esse caso, que eu não vou estar citando o nome, se ele tiver em rede de público, ele estiver vendo, ele vai saber que é o caso vai saber Vinícius, de qualquer maneira. Certo, na vara de família de Mauá, conselho tutelar, que a gente não tem aquela certeza de que esse caso foi acompanhado de perto. Correto? Houve negligência e eu posso aprovar isso, como aconteceu o caso dentro da minha família. Antes do doutor Carbone falar do Certo. Haroldo Lopes também, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, pois Ele não deu nenhum sinal que ele ia fazer uma besteira como Não, essa? ele esteve comigo, aonde eu me Não encontro te falou hoje, nada? que eu estou a viagem. Estou até para voltar sexta-feira de viagem, porque Sim. eu tenho minha vida pessoal, correto? Ele esteve comigo no dia 17 de agosto, certo? Aí, após o final da semana, era a visita da criança, que foi a penúltima, depois a última agora que ele pegou Que o ele filho e pegou, foi embora. né? Correto? A gente conversamos muito, em momento algum eu percebi algo assim, que ele tivesse distante ou que ele tivesse a fim de fazer algo parecido, certo? Mas como eu posso te afirmar que diante as câmeras de televisão, com o direito que ela teve, eu também tenho também, como avó, lógico. que ela sabia que mais cedo ou mais tarde isso estaria para acontecer. Entendeu? Porque não tinha argumento com a família dela. Meu filho era defamado pela família, era isso, era aquilo Mas que ele estava cabe. podendo ver a criança de acordo com a Estava lei, podendo não da tava? forma que eles queriam. Para ele, como Da que forma eles que eles queriam? Não queriam. era pegar cada Quando 15 dias, cigar o pegava, fim era de sempre semana? atachando, era sempre coisinha aqui, piadinha ali, piadinha lá. Então vai indo uma hora, Sônia Abrão, que a pessoa, sabe, perde o controle da situação, certo? Então chegou a esse ponto, mas não em negligência de que os avós, como ela está declarando em rede de televisão, colocou como que se diz, que ela ama o filho, está à procura do filho. Ela declara, não, o filho foi sequestrado pelo pai. Meu Deus, eu quero, sabe, que a justiça me perdoe, que eu vou falar aqui agora. Eu acho que quando se trata de uma situação dessa, não se trata porque o pai levou, ou um motivo que a mãe levou, que seja um sequestro. Isso, o doutor Carbone deixou muito claro ontem se aqui. fosse uma pessoa que pegasse uma criança numa escola, no portão de uma residência. Porque um pai jamais. E eu conheço o filho que eu tenho. Eu não Pode estou aqui falar, para passar a doutor mãozinha Carbone. na cabeça dele. Certo? O que for Só de lei. reconhece que o que ele fez O está que for de lei completamente tem que errado. ser cumprida, vai ser cumprida. Só que eu estou aqui para apelar para a justiça, eu preciso de advogado, eu não tenho condições de pagar, certo? Entendeu?
Porque eu não Seu nasci filho de não berço tem de um ouro. advogado, é isso? No momento, agora não. Porque se ele tivesse tão preparado quanto ele estaria fazendo agora, ele estaria com tudo preparado. Tanto é que foi momento, entendeu? De que eu não sei o que ele veio tomar essa Mas o atitude. doutor Carbone até orientou ele aqui, não é? Entendeu? O doutor Sônia, Carbone o não quer a problema cabeça dela- do seu O problema filho. dela é sério pelo seguinte fato. Eu não sei se ela entendeu ainda, mas teu filho cometeu um crime. É um crime. A senhora não pode falar que a justiça de lá é negligente, eu não viro o processo direito. Não, não é esse caso. Olha, então que eu agora a estou senhora vai me falando, escutar, né, porque agora é minha negligente. vez. Tudo bem. A senhora contou aqui, mas a senhora deixou de falar que eles compareceram em juízo, fizeram a separação, acertaram, ela abriu mão dos alimentos dela, não quis alimentos dele, foi definido alimentos para a criança e foi determinado que a guarda ficava com ela e que ao mesmo tempo ele teria o direito de visitação. Até os 4 anos determinado, eu tinha um tipo de visitação menor e depois os 4 anos maior. Já dava a possibilidade de passar o fim de semana. Esse sujeito aqui pega e leva a criança embora. A mãe dá a entender aqui na televisão que os juízes foram negligentes, que não olharam direito o processo. Ela está falando que sim, vocês estão vendo aqui. Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Essa criança está sem alimentação adequada. Ela está sem as vacinas. Ela está sem a mãe dela de verdade, aquela que toma conta dela. Ela está sem a avó que toma conta, que ama ela, que está junto. Eu não entendo o que essa mulher está fazendo aqui. E ainda ela vem aqui pedir um advogado para defender o filhinho dela, que na verdade cometeu um crime e cada dia que passa está cumprindo mais ainda. Porque entendam bem, senhores, a criança não está indo para a escola, tiraram ele do lugarzinho dela, tiraram daquela vidinha normal que a criança tinha de felicidade. Essa avó podia ver o momento que ela queria, o filho poderia ver o momento que ele queria, ou poderiam se limitar às visitações de fim de semana. O que eu entendo, minha senhora, é o seguinte, eu acho que a senhora tem que falar para esse rapaz aí que ele está brincando com a justiça. Não adianta falar que a justiça é incapaz, ou abriram mão, ou não fizeram direito. O que ele está incorrendo é crime. Na hora que pegar esse sujeito, ele vai preso. Ele tem que entender o seguinte, não tem sequestro para pai, tem subtração de incapaz. Mas eu entendo que o que ele fez é muito sério. E eu entendo mais a senhora ligando daquele jeito, como foi decodificado. Eu já estou mandando para o Ministério Público. A senhora pressionando ela, me dá a entender aquelas mulheres de 1.500, 1.600 que ficavam penalizando as pessoas. Quando eu falo aqui bruxa, não é bruxa daquela que voa, não. É aquela que fica lá pressionando as pessoas, como ela está fazendo. Ela devia ficar no lugar dela. E ao mesmo tempo, ela devia pegar e fazer esse moleque entregar o filho, porque é o que tem de fazer. E a justiça vai fazer. E eu tenho pena dele, porque eu vou processar esse moleque. Porque ele tem de ser gente. E não tem de ficar escutando mãe nem pai. Ele tem de cumprir a lei. Se ele foi na frente do juiz e lá se obrigou a cumprir as determinações, a mãe entregou o filho, ele que devolva. E já tem 18 dias na mão dele. A senhora me desculpa, mas o seu filho está errado e a senhora também participa dessa situação. Eu tenho certeza que a senhora sabe onde está essa criança. E a senhora vai falar isso daí para os delegados. E a gente vai procurar essa criança e vamos levantar tudo que tem. E vamos pegar ele, o crime que ele praticou e toda aquela camorra que está junto com ele, inclusive a senhora. Que eu tenho certeza que a senhora sabe onde está essa criança. Tá, sei. Então eu pediria licença em público, Senhora já pode que pedir o o que senhor a senhora falou, quiser. certo? Que se o senhor tiver consciência do que o senhor está falando, A senhora vai o senhor ver no em processo frente. criminal que a senhora vai responder. E eu queria A senhora saber- aguarda, que já está sendo distribuído Eu para o queria Ministério que o senhor Público. tivesse um E outra pouquinho coisa, de ética. devolve logo essa criança, não vem com história. Presta A senhora está atenção, brincando senhor. aqui, O senhor tem é um uma família advogado. sofrendo, não Presta tem Peraí, cabimento. Carbone, peraí. Presta atenção, o senhor é um advogado. Eu não presto atenção nada. Presta atenção. A senhora que presta atenção. E eu vim de uma classe simples, pobre e humilde. Eu tenho A ética e senhora está educação. falando mal de juiz, está pra falando poder mal de falar com advogado pessoas. e depois segura, que isso aí vai estar Correto? tudo gravado. E eu Certo. quero ver a senhora. O senhor pode procurar o que o senhor achar que o senhor deve procurar e achar que eu devo de achar dele. Não é para o senhor que eu vou dar satisfação. Ótimo. A Correto? senhora vai dar para a Outra justiça e coisa, aguarde, O então. senhor tem Olha. que ter ética para se dirigir com pessoas. Exato. E a senhora não é também, dessa quando forma, fala. não. O senhor entendeu? Quem deveria ser processado seria o senhor Que e não a processo? mim. Eu estou esperando. Que o senhor está incriminando uma coisa que eu não sei. Eu estou O senhor aguardando o entendeu? seu filho Eu e a tenho de senhora me defender, nos eu tenho tribunais. meus E a senhora direitos. vai ter isso daí. Mas Eu tenho deixa eu meus falar uma direitos, coisa. Dona né? Fátima, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora não tem como entrar em contato com seu Eu não filho? tenho como entrar. Não, pera, eu calma, seria uma pessoa que calma. teria que saber o que Tá, está mas assim, acontecendo. então, Como que esse cidadão que mas se a diz que senhora é um advogado pudesse entrar em contato e com me ele- agrediu em rede pública ontem, me chamando disso, daquilo outro. Mas deixa eu falar Olha, uma quem coisa pra deveria senhora. faltar com respeito com ele, Sônia Abrão, me desculpe, gente, em rede de televisão, seria eu.
E não o senhor me agredir em rede pública A de senhora está televisão. procurando o seu filho que praticou um Certo? crime. Não E estou a senhora procurando faz parte nada. desse mesmo crime. O senhor tem prova disso? Eu tenho. Tem, então o senhor me mostre a prova, A por senhora vai ver favor. nos tribunais. Mas Eu olha quero que aqui, o senhor dona mostre. Fátima, se Entendeu? ele ligar para a senhora... Eu quero que o que- senhor me mostre a prova. Que De se há uma repente- pessoa que tem que ser, sabe, aqui, processada, seria o senhor. O senhor não tem ética como advogado para Agora, lidar com uma deixa eu pessoa. falar uma coisa. Entendeu? Me responda, desculpe, senhor, com dona toda Fátima. sinceridade.